As Vênus através do tempo. Uma leitura contemporânea sob a perspectiva do anacronismo de Didi Uberman. Sinara Freire da Silva 1-203-96 EA.vi 14 3444 Anacronismo na história da arte. Uma imagem jamais será somente uma imagem. Por trás do que o olho vê existe todo um universo histórico a ser desvendado. Camadas e mais camadas de significados e mensagens, das mais variadas. Como olhar algo de um período que não nos pertence com o olhar cru? Nosso olhar também traz camadas e camadas que são quase impossíveis de desconsiderar. Nossos olhos estão o tempo inteiro vendo e observando coisas novas. Vale acrescentar aqui que ver e observar são coisas distintas, e como olhar para algo com um olhar puro, despido, sem cairmos na ideia de comparação com algo visto antes. Sem colocar essa imagem dentro de nosso atual contexto. O anacronismo dentro do mundo artístico é inegável. Até tentamos recusar esse anacronismo, mas ele acontece involuntariamente. Ao observarmos um quadro, por exemplo, sempre vamos projetar algo de nossa realidade em cima da obra, e é isso que vai permitir pessoas distintas terem diferentes interpretações de uma obra. É isso que vai permitir que o passado se reconfigure dentro da imagem, e que o presente também se reconfigure através da imagem. Somos passageiras. Obras de arte são elementos de duração. Ela está ali estática, pausada dentro de seu tempo. Nós que vamos proporcionar a dinamização dessa imagem dentro de nossa realidade. É aí que as diferenças de tempo vão operar dentro da imagem, nos permitindo assim ver vários quadros em um só, ao mesmo tempo, nos permitindo encontrar ou até mesmo criar vários significados e significantes para uma mesma obra. É disso que Didi Uberman tratará em Diante do Tempo. História da arte e anacronismo das imagens. Uma reflexão muito importante trazida por ele é justamente a de que o anacronismo é necessário quando o passado se revela insuficiente, quando constitui um obstáculo à compreensão. Graduação em Teoria Crítica e História da Arte pela Universidade de Brasília. Chiveira, Encontro de História da Arte, Unicamp 2019, 1150 Ação do Passado. Desta forma, tomando todas essas reflexões trazidas por Didi Uberman, gostaria agora de adentrar no universo das Vênus, na evolução da representação do corpo feminino na história da arte até a sua desconstrução total a um simples nome Cit von Bly. Seguindo o discurso de que o passado se reconfigura dentro de novas obras de arte gerando algo novo, mas que ainda assim conversa com o antigo. Vênus desde a pré-história sabe-se que o corpo feminino é bastante representado na arte. As chamadas Vênus, presentes em toda a história da arte, eram, e ainda são, representações do feminino, em sua maioria, representações onde a figura feminina se encontra nua, ou até mesmo em casos como a Maja de Goya, nua e vestida, figura 1 e 2. Alguns especulam que a forma que o corpo feminino é representado nas Vênus tinha a intenção de captar a ideia de um ideal de corpo feminino da época em questão. Na pré-história as Vênus eram representações de mulheres corpulentas, de seios fartos. Isso mudará aos poucos na história da arte, mas esse tópico virá mais adiante. Um dos argumentos que se faz diante desta representação robusta do corpo feminino nas Vênus do Paleolítico é que estas seriam então um símbolo da fertilidade, por isso a representação de um corpo que remete à ideia de abundância e prosperidade. Porque alguns historiadores acreditam que essa era a função da mulher da antiguidade, procriar. Porém, eu, como escritora mulher, me sinto na obrigação de dizer o quanto essas especulações são um tanto quanto machistas. Afinal, se tudo o que temos são especulações, por que deveríamos especular logo que civilizações mais antigas seriam tão patriarcais quanto a nossa? Em contrapartida, alguns historiadores e antropólogos como João Jacob Bachofen II afirmam que muitas sociedades na pré-história eram matrilineares, pois naquela época as mulheres mantinham relações sexuais com vários homens e sendo assim a descendência das crianças só era sabida pelo lado da mãe, assim essas desempenhavam funções de líderes de famílias e tribos. Além disso, arqueólogos descobriram também que nesse período houve religiões de culto à mulher, afinal João Jacob Bachofen foi um jurista e um antropólogo suíço que possuem teoria sobre o matriarcado na pré-história. Em 1861 publica o Mutterreich, an Investigation of the Religious and Juridical Character of Matriarchy in the Ancient World. Chiveira, Encontro de História da Arte, Unicamp 2019, 1151 Figura 1 Francisco Goya, Maja Desnuda, 1797, 1800, óleo sobre tela, 97 cm x1, 9 m, Museu do Prado, Espanha. Figura 2 Francisco Goya, Maja Vestida, 1802, 1805, óleo sobre tela, 97 cm x1, 9 m, Museu do Prado, Espanha. Figura 3 Vênus de Willendorf, 28.000 a 25.000 AC, Calcário, Rede Oshry, Museu de História Natural de Viena. Figura 4 Anatomical Distortions Encountered in Pavlovian Kostenkian Gravetian Figurines, Redrav After Leroy Goura 1968. 90, disponível em https://www.justor.org/stable/274-43-49 Sec igual 2 pages cantado contents figura 5 pk style figurines in profile showing common massing of three-dimensional forms including elevator buttocks relative to tail bones disponível em
https://www.justur.org/stable/2744349.d C _scan_tab_content 14 Encontro de História da Arte, Unicamp 2019 1152 A mulher é a única capaz de dar a vida. Se levarmos essas questões em conta, a Vênus de Willendorf, que mede em torno de 10,5 cm, poderia até mesmo ser uma espécie de amuleto religioso, figura 3. Ainda falando de especulações, um outro estudo, feito por Leroy McDermott, muito mais interessante do que o citado acima, passa a reflexão de que essas Vênus teriam sido esculpidas por mulheres para representar a elas mesmas, e que estas usavam seus próprios corpos como referência 3. E por tratar-se de corpos com uma aparência que remete a um período de gestação, acredita-se que um dos motivos para as mulheres fazerem essas esculturas poderia ser para a documentação de gestação. Essa tese apontou que algumas Vênus, como a de Willendorf, Lespug, entre outras, possuem desvios de parâmetro anatômico iguais, sem rosto, cabeça para baixo, como se estivessem olhando para seu próprio corpo, braço quase inexistente, parte superior do tronco anormalmente magra, nádegas e coxas grandes, abdômen proeminente, que vai dar origem à hipótese de ser possivelmente gravídico e pernas curvadas e curtas seguidas de pés desproporcionalmente pequenos, figura 4. Todos esses elementos passam a impressão de que as esculturas são feitas a partir de uma visão superior, um olhar de cima. Isso explicaria o volume e o aspecto pendular dos seios nas esculturas, explicaria as partes inferiores do corpo parecerem tão menores, afinal grávidas quando já estão mais avançadas na gestação só conseguem se ver até a linha do umbigo, figura 5. A questão é que, por se tratar de algo tão antigo, tudo o que podemos fazer em cima do que nos foi deixado da era paleolítica é de fato especular. Acabamos por projetar uma visão anacrônica, botamos em cima de algo do passado aquilo que temos como carga da nossa realidade. Entretanto, é impossível saber se alguma dessas teorias é real. O que posso adiantar é que a figura feminina ainda vai ser muito trabalhada dentro da história da arte, até os dias atuais, como no feminino, principalmente. Porém, em relação a obras mais recentes, pode-se dizer que a visão que o artista terá seria uma visão sexualizada e machista do corpo feminino. Com o passar dos séculos, as representações de Vênus vão sofrendo alterações, quase sempre acompanhando a ideia de um corpo ideal feminino, vigente na época. A historiadora Linda 3 McDermott, Leroy. Self-Representation in Upper Paleolithic Female Figurine. In Current Anthropology, Vol. 37, no. 2. Apr. 1996, pp. 227, 275. Chivera, Encontro de História da Arte, Unicamp 2019 1153 Meagent Female Nude, 1992, escreve que a nudez não é somente uma forma de determinar um ideal de corpo feminino perfeito a se seguir, mas a nudez também é uma forma de controlar e determinar a sexualidade e os comportamentos das mulheres. Até porque essas representações sempre ligam a mulher nua a uma beleza inocente, virginal e celestial, determinando assim que além de ter que seguir aquele padrão corporal para estar dentro do conceito de belo, a mulher ainda tem que manter uma postura para estar dentro do que é considerado como postura ideal feminina. Uma postura delicada e virtuosa. São perceptíveis essas imposições artísticas quando ao falarmos de um ideal de beleza citamos as representações renascentistas de corpo. Os quadros com nus renascentistas são considerados ápices da representação da beleza num museu, enquanto que Courbet, quando traz a representação de uma vagina como origem do mundo, é considerado por muitos como algo grotesco e pornográfico. Aonde quero chegar é que essas Vênus nada mais são do que a imagem feminina colocada como um mero objeto de contemplação. Giorgione, Tiziano, Goya, Botticelli, todos esses e alguns outros, fazem suas próprias versões das Vênus e de seus ideais de beleza feminina, mas o que eu quero trabalhar aqui é como Manet ao representar uma cortesã no século XIX rompe com toda uma tradição. A Olimpia de Manet Edouard Manet, 1832-1883, foi o precursor do impressionismo francês e de toda a arte moderna, que utilizou de técnicas e de temáticas que surpreenderam a sociedade daquela época. Vale ressaltar também que apesar das inovações suas obras tinham um toque realista. E será esse artista que dará vida à Olimpia, uma das Vênus da história da arte, objeto de estudo central deste artigo. A Olimpia de Manet, figura 6, foi pintada em 1863, uma época quando somente mulheres da alta sociedade eram representadas em quadros, quando a nudez era ainda algo sacro, transcendental, não era qualquer uma que poderia ser representada nua. Mesmo assim, Manet foi um dos primeiros 4 a escolher uma prostituta para representar em seu quadro, e deixa isso claro utilizando elementos como a flor no cabelo, a fita preta no pescoço, pulseira e brincos de pérola, além de que 4 antes de Manet, Goya fez a obra Maja Nua, 1790-1800, que também se tratava da representação de uma prostituta. O nome, Maja, significa algo como cortesã ou profissional do sexo. Chivera, Encontro de História da Arte, Unicamp 2019 1154. O nome Olimpia era bastante associado a prostitutas na década de 1860 em Paris.
Tudo isso será muito impactante na época. Quando a obra é apresentada em 1865 no Salão de Paris, será uma obra extremamente rechaçada e classificada como imoral, afinal tratava-se explicitamente de uma prostituta representada em um local que não deveria, numa obra de arte no caso, e em um contexto que era exclusivo a mulheres da alta sociedade. E Manet fez mais ainda, e a expôs em um salão de arte. Isso foi muito avançado para 1865. Porém uma ressalva é que Manet não foge da ideia da representação feminina como mero objeto de contemplação, até porque se trata de uma mulher nua como atração central do quadro, com um tipo de corpo que até hoje é considerado como padrão de belo. Um fator importante a exaltar também é que, apesar de estar representando uma cortesã, Manet ainda assim coloca a Olimpia cobrindo seu sexo com uma mão, o que traz certa inocência à Olimpia, quando na realidade esta não deveria existir diante o contexto da época e sua profissão. Ressalto, ainda, que não é uma imagem de um momento comum, espontâneo ou natural. A Olimpia, mesmo nua, está repleta de acessórios, além de vestir os sapatos, apesar de se encontrar deitada em cima de um divã. Todos esses elementos só deixam mais claro como ela e seu corpo são elementos do quadro, deixando ainda mais nítida a ideia de corpo feminino como item contemplativo e ponto central da obra. Nos olhos de Olimpia, que se encontram encarando nós, espectadoras, é possível também discorrer sobre uma quebra importante que Manet fez, que foi romper com a teatralidade do quadro, reconhecendo e integrando o espectador no quadro. Ao mesmo tempo em que essa pintura vagueia pelo teatral, ela também se faz dentro de uma antiteatralidade. Antiteatral porque não tem ênfase em vender algo como natural quando na realidade é encenado, e teatral porque sempre estará nos apresentando algo, neste caso a Olimpia, que se encontra em sua frontalidade, com o olhar dirigido diretamente para o espectador, exigindo a nossa presença e atenção. Analisando a obra como um todo e fugindo da Olimpia, podemos observar no canto esquerdo uma mulher negra entregando flores. Na década de 1860 acredito que questões raciais tivessem pouquíssima relevância, apesar da escravidão já ter sido abolida nesta época na França. Logo para Manet, um artista, branco, homem de elite, para ele pouco importava a posição social que uma mulher negra se encontrava naquela época, então não haveria problema algum representar uma mulher negra em um de seus quadros, exercendo uma atividade que este achava adequada para o período. Porém, eu não me encontro na década de 1860, me situo em 2018, onde tenho uma noção XV, Encontro de História da Arte, Unicamp 2019, 1155 diferente de Manet para com questões raciais, mesmo sendo uma mulher branca, a minha época diferente da de Manet me permite ter outra interpretação da obra, posso plenamente ter a consciência de que a forma como esta personagem negra está colocada no quadro, é uma forma racista. Manet está confinando a figura de uma mulher de cor, uma situação que para o artista e para a época era considerada apropriada para sua raça, classe e gênero. Enquanto temos uma personagem ao centro, mulher branca, como protagonista da cena, ao seu lado tem uma mulher negra lhe entregando flores, lhe servindo, para Manet para a época, poderia ser algo apropriado, mas aos dias de hoje não podemos deixar de definir como uma pintura de cunho racista. Apesar de se tratar de uma obra bastante antiga e que foi feita em um contexto totalmente diferente do vivido por mim atualmente, é impossível não lançar um olhar anacrônico para esta obra e perceber todas as questões e problemáticas que a mesma traz até mesmo nos dias atuais, e isso não inferioriza a obra ou coisa do tipo, muito pelo contrário, acho enriquecedor ter o privilégio de olhar obras do passado e ver como tantas coisas mudaram de lá para cá, e acho incrível o fato de a arte nos proporcionar esse tipo de análise, esse tipo de reconhecimento de volta ao passado. Se por um lado Manet vai ser bastante inovador e avançado ao fazer de uma cortesã sua Vênus, rompendo com a tradição da sacralidade do corpo feminino e rompendo com padrões da época, ainda assim não deixa de ser uma pintura que objetifica o corpo feminino. Olimpia ainda é um mero objeto de ilustração da obra, em minha opinião, por se tratar de uma bela mulher, nua como ponto central da obra. E analisando a obra de uma época diferente, onde questões raciais são bem mais definidas e debatidas, eu posso colocar a obra como sendo de cunho racista. A Olimpia de Sid Von Bly 1928-2011, foi um pintor estadunidense, escultor e fotógrafo. Suas pinturas geralmente em larga escala, trazem um pouco da essência da caligrafia, do gesto, dos espaços brancos da tela, e até mesmo um pouco do grafite. Mas, antes de entrarmos em detalhes sobre sua versão de Olimpia, é necessário entender um pouco do processo artístico de Von Bly. Sua arte vai ser composta por traços simples, rabiscos até eu diria, é quase infantil, mas que vai além do infantil. Se sabe que uma criança ao fazer um desenho ela bota toda a sua criatividade e esforço no papel, já a intenção dele é ir justamente contrário a isso, se afastar disso. Ele não recusa, mas transpassa o estereótipo estético. Outro elemento comumente presente em suas obras é a caligrafia, uma caligrafia que faz 14 Encontro de História da Arte, Unicamp 2019, 1156 figura 7 Sid Von Bly, Olimpia, 1957, tinta a óleo para pintura de casa, giz de cera, lápis colorido, lápis de chumbo sobre tela. 200 x 264, 5 cm. Roma.
Figura 6 Edouard Manet, Olimpia, 1863, óleo sobre tela, 135 cm x 190 cm, Musée d'Orsay, Paris. Chevreira, Encontro de História da Arte, Unicamp 2019, 1157. Uma alusão à escrita, mas que traz outro enfoque às palavras. Ao mesmo tempo em que ele se relaciona com a caligrafia, ele se afasta dela, trazendo novos significados, ou até mesmo fazendo uso da palavra apenas por ela mesma. Para esse artista, a essência da caligrafia é o gesto, não sua forma nem seu uso, mas o gesto utilizado em sua composição espacial. E o que vai ser então esse gesto dentro da obra de Twombly? Vai ser um ato envolto em uma atmosfera, onde mensagem e signo vão se destituir. É esse gesto que dá vida ao quadro e acrescenta a personalidade do artista à obra, e esse gesto que ele valoriza então. Mas, mais que isso, Twombly parte da ideia de ser guiado pelo desejo da mão. Sua mão que conduz o traço, é algo muito corporal e envolto, apenas se deixando levar e guiar pelo pincel e os gestos de sua mão. A intenção, acredito, ser uma interferência mínima de pensamentos anteriores, ou pelo menos uma tentativa disso, apenas gesto pelo gesto, gestos que retomam até não encontrar mais sentido. Logo há uma possibilidade de imitação, a ideia de que justamente os movimentos que o artista faz, que seu corpo faz, os gestos que seu corpo produz, o corpo de outra pessoa jamais vai produzir da mesma forma, mesmo tentando. A ideia, meu corpo jamais vai ser o que o corpo. Twombly tem um histórico de flertar com a antiguidade clássica, suas obras num geral possuem muitas referências da antiguidade, da mitologia grega, da poesia e da pintura do Renascimento, e todos esses elementos vão se tornar mais fortes em sua arte que ele vai morar na Itália. Esse artista toma para si obras do passado, célebres, como elementos de uma cultura elevada, e ele as usa como narrativa em abismo, ou seja, uma narrativa dentro de outra narrativa. Assim ele vai colocar elementos de clássico dentro de suas obras em forma de títulos, pequenas figuras, ou na mera escrita do nome, como é o caso da Olimpia. A Olimpia de Twombly, figura 7, pintada em 1957, é um quadro branco, todo tomado por inscrições e desenhos feitos a lápis. Ainda assim a obra não foge desse retorno ao antigo, traz justamente uma encenação da cultura composta por histórias e elementos que vêm do saber clássico, da antiguidade clássica. Bastou a escrita de um nome para que a obra adquirisse um caráter anacrônico, se referenciando ao clássico. O nome, escrito à mão, nos traz toda uma ideia de cultura antiga, e atua como citação 5 para mim, apesar de não representar fisicamente uma mulher. Olimpia está ali dentro daquele branco todo, em meio a todos os rabiscos em forma de um nome a lápis. Barthes Disque 5, Barthes 1990, página 147. Chevreira, Encontro de História da Arte, Unicamp 2019, 1158. O mito na contemporaneidade é descontínuo e não se expressa mais em longas narrativas. Assim acredito não ser necessária a figuração de um corpo feminino para definir a Olimpia de Twombly como uma Vênus contemporânea. A referência está ali, sujeita ao simples nome colocado na tela, mas que traz consigo uma forte carga do passado. Por mais que Twombly se forçasse a fazer o gesto pelo gesto em sua obra, é mais uma vez impossível não direcionar um olhar anacrônico à Olimpia e notar a permanência do clássico. Conclusão: apesar do abismo de diferença entre a Vênus de Willendorf, a Vênus de Manet e Vênus de Twombly, uma está diretamente ligada à outra, sem uma não seria possível a existência de outra, e isto é perceptível ao ver elementos de uma dentro de outra, elementos esses que busquei trabalhar dentro deste artigo. O olhar anacrônico ele nos acompanha sempre, é inerente a observarmos uma obra do passado, e acho que, como dito por D. Biderman, ele é necessário para que mesmo obras antigas sigam vivas nos dias de hoje. Reconhecer a importância de uma obra dentro do período em que esta foi feita é fundamental, mas é preciso também que a gente possa trazer essas obras do passado para discussões da nossa atualidade, para que assim possamos desenvolver nosso senso crítico e compreender cada mudança que a arte passou durante todos esses anos até os dias atuais e compreender as mudanças pelas quais a nossa sociedade também passou, pois dentro de uma obra o artista quase sempre capta bastante da atmosfera de sua época, deposita suas crenças e ideologias no quadro. Observar tudo isso em outra época tão distinta, tão distante, é enriquecedor. Ao trazermos as mesmas para discussões do nosso presente, acredito que fazemos com que essas obras se mantenham vivas. Todavia não há como não projetar um olhar anacrônico em cima de obras que fazem tanto diálogo com o passado, mas que se desenvolveram de formas tão distintas, cada uma dentro de seu contexto traz suas próprias questões referentes às suas diferentes épocas e desenvolvem sua estética das formas mais distintas segundo as suas necessidades e as necessidades de seu tempo. Embasada no olhar anacrônico, foi possível então ver como as Vênus num geral estão todas ligadas apesar de serem produzidas e às vezes pensadas de formas diferentes. Cada Vênus vai ser única, vai trazer questões únicas, mas a permanência do passado dentro de cada uma delas é inegável. Chevreira, Encontro de História da Arte, Unicamp 2019, 1159. Referências bibliográficas: Barreto, Nayara Matos. Do Nascimento de Vênus à Arte Feminista após 1968. Um percurso histórico das representações visuais do corpo feminino. Junho, 2013.
Disponível em http://www.ufrgs.br/ocar/encontros-nacionais-1/9 Encontro 2013 artigos/GT História da mídia audiovisual e visual do nascimento de Vênus a arte feminista após 1968, um percurso histórico das representações visuais do corpo feminino. Acesso em julho 2018. Barthes, Roland. 1987. A morte do autor. Em Barthes, R. O rumor da língua. Lisboa, edições 70, p. 49, 53. 1990 A Cite von Blion non multa sed mutum. Em Barthes, R. O Orfeu Obtuso. Rio de Janeiro, Nova Fronteira, p. 143, 160. De Dilderman, Georges. Abertura. A história da arte como disciplina anacrônica. Em de Dilderman, Georges. Diante do tempo, História da arte e anacronismo das imagens. Belo Horizonte, Editora UFM, 2015. Dunne, Carey. Art Historians Find Racist Rock in Demolivish Black Square em Hyperallergic. November, 2015. Disponível em https://hyperallergic.com/25-33-61 Art Historian Find Racist Rock in Demolivish Black Square / Acesso em julho 2018. Gonçalves, Rosa Gabriela de Castro. Pintura, História da Arte e Cultura em Curitiba, São Carlos, Vol. 11, N1, P105, 122, abril 2014 disponível em https://ppgf.ufba.br/sites/ppgf.ufba.br/files/Gonçalves RG. Pintura História da Arte e Cultura.pdf. Acesso em julho 2018. Manual para o uso não sexista da linguagem. Porto Alegre, Secretaria de Comunicação e Inclusão Digital, 2014. Dermot, Leroy. Self-Representation in Upper Paleolithic Female Figurines em Corrente Antropologie, Vol. 37, no. 2. Apr. 1996, pp. 227, 275. Disponível em https://www.gestor.org/stable/274-43-49.de sec = sustenido page_scan_tab_contents. Acesso, julho 2018. Neat, Linda. The Female Nude, Art, Obscenity and Sexuality. Wed. Londres, Routledge, 1992. 133 p. Self-Portrait sur Fertility Symbols. Venus Figurines of Upper Paleolithic Eurasia Nudity disponível em https://deallen/self-portraits/of-fertility-venus-figurines-of-upper-paleolithic-eurasia-nudity. Acesso em julho 2018. Velázquez, Carlos. Confissões da Madonna, a história da Vênus feita arte em Willendorf disponível em http://www.smh2017.anpu.org/resources/nais/54/15/01 61 94 61 arquivo _Venus de Willendorf.pdf